Estamos na presença do Senhor, amém? Tempo da gente se aquietar nos braços do Pai, de acalmar o nosso coração. Neste lugar, nesse espaço reservado nessa noite, para juntos cultuarmos ao Senhor. O que nós vamos mais pedir nessa noite é que a presença dEle venha e invada a nossa vida, amém? Mais do que bênçãos, mais do que coisas materiais, mais do que milagres, mais do que curas, nós precisamos desesperadamente da presença do Pai na nossa vida, amém? Eu queria convidar você nessa noite para se colocar em pé e juntos nós declararmos ao Senhor a honra e a glória que Ele merece. Nós entrarmos na presença dEle e nós declararmos o nosso amor, a nossa gratidão e dizermos: Pai, eis-me aqui, Senhor, vazio de mim mesmo, e o que eu mais quero, Senhor, é encher-me com a sua presença. É o que eu mais preciso, é o que eu mais necessito, Senhor. Mais do que qualquer coisa nesse mundo, Senhor, o que eu mais quero é estar contigo, é relacionamento, é intimidade, Senhor, é profundidade, Senhor. Eu quero a sua presença, Pai. Eu quero a sua presença na minha vida. Eu quero a sua presença, Senhor, no meu coração. É onde eu ficar, Senhor, onde eu colocar os meus pés. Ó, Senhor, o que eu falar, que seja tudo movido pela sua presença, Senhor. Esse é o desejo, Senhor, do meu coração. E eu tenho a certeza que é o que pulsa, Senhor,
todas as coisas, continue adorando ao Senhor, continue com as suas mãos levantadas, com a sua voz declarando a honra e a glória que Ele merece. Nós não servimos um outro Deus, nós servimos o único Deus, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Ele que criou todas as coisas, Ele que nos fez, Ele que nos ama. A Ele nós rendemos toda a adoração que Ele merece. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus
Aleluia, louvado seja o nosso Deus, engrandecido realmente seja o Senhor. Somente Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Aliás, Ele não merece, né? Nós devemos louvar espontaneamente, com alegria, com muita disposição no nosso coração. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Uma alegria estar com vocês esta noite, uma alegria a gente poder compartilhar deste amor tão abundante, também desta comunhão tão maravilhosa. O salmista, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você esteja alegre na presença do Senhor nosso Deus. Deus tem coisas especialíssimas para o seu coração. Deus quer presentear você com a sua bênção e com a sua graça. Vamos estar falando com o nosso Pai. Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque nós podemos estar na tua casa. Nós te bendizemos porque nós temos esta liberdade no nosso país, ó Pai. O Senhor nos deu, ó Deus, essa alegria de podermos nos unir como igreja, estarmos emanados na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo amor, sobre a unção do Teu Santo Espírito, para louvá-lo, para engrandecê-lo e para bendizá-lo, Senhor. Bendito seja o Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, a vida, ó Deus, este presente maravilhoso que o Senhor nos concedeu, e ainda nesta vida o Senhor tem nos dado a vida mais preciosa, que é a contigo, a vida eterna, Pai. Obrigado, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e no dia da chamada final, o Senhor nos chamará para estarmos contigo por toda a eternidade. Bendito seja o Senhor, ó Deus, pela alegria de poder estar na Tua presença com os nossos irmãos nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos? Temos alguns avisos a passar para os irmãos. Eu gostaria que fossem projetados os avisos, para que os irmãos possam inteirar dos acontecimentos aqui na nossa igreja. Nós temos o privilégio de termos agora a escola de música na nossa igreja ampliada, né? Nós já tínhamos algumas aulas aqui, agora nós estamos tendo umas aulas ampliadas, né? Agora, além do violão, guitarra, teclado, bateria, nós vamos ter violino, violoncelo, trompete, trombone e clarinete. Então você está aí convidado a fazer sua inscrição para aprender a louvar o Senhor nosso Deus, também com instrumental, além da sua voz. Próximo, por favor. Ensaio aí do coral Fruto Maduro, né? Quem são os frutos maduros da nossa igreja? Os de 60 para cima. Então você está convidado a participar do coral, né? E então quinta-feira, a 1h30, ou às 13h30, você está convidado a vir ensaiar. Nós estamos preparando algo especial aí para o Natal, né? Então nós vamos estar louvando também com fruto maduro o nosso Deus no nosso momento especial de Natal. Mais um aviso, nós temos aí um curso intensivo para você se tornar membro da nossa igreja. Você que deseja, você que quer participar como membro da igreja, né? Dê o seu nome para nossa irmã Rosângela agora no final do culto, esteja passando o seu nome para ela, para que depois ela possa passar ao pastor Denis, e na data certa o pastor Denis vai estar comunicando com vocês. Não esqueçam de fazer isso, né? Também nós temos, olha lá, está chegando o Celebra Kids, né? Aí no dia 27 teremos o Celebra Kids às 19h30 aqui na nossa igreja, né? Aí você que é criança, esteja aí lembrando papai e mamãe, né? Esteja dando o seu nome para Dani, para que você possa participar desse momento tão gostoso aí do Celebra Kids, que vai estar falando sobre o caminho para o céu. Muito bom, muito especial para você, criança, estar aí participando deste momento maravilhoso. Outro aviso, temos esse daqui eu não vou dar não, esse daqui, tem mais outro? Terça de esperança, né? Nós temos a terça de esperança, estamos aí louvando o Senhor nosso Deus e aprendendo do Senhor nosso Deus, né? Eu quero também lembrar os irmãos que nós temos os nossos trabalhos ali no Amâncio Seco. Contamos com a cooperação dos irmãos e com a oração, toda quarta-feira e sexta-feira às 19h30. E agora, e também quero lembrar, antes de passar a palavra para o Guilherme, eu não vou dar o aviso, porque é o Guilherme que vai conversar sobre isso. Antes de passar para o Guilherme a palavra, eu quero lembrar os irmãos que nós temos um programa de rádio toda segunda-feira, das 11
a meio-dia, né? Vocês estão convidados a ouvir e a participar. Guilherme. Então, pessoal, boa noite, paz do Senhor, amém? Esse aviso vai para os jovens, para os adolescentes e principalmente também para os pais de jovens e adolescentes. Como vocês sabem, nós vamos ter o nosso acampamento Imersão Intimidade Profunda, que vai ser daqui 2 semanas, na Chácara Lagoa Azul. Teremos a preletor o pastor José Maurício da Jocum, investimento R$120 com a camiseta. E nós estamos aqui para dar o último aviso para vocês. Nós já estamos com praticamente 90%, né, da capacidade do acampamento já tomada. Então você tem hoje ainda para dar o seu nome, para vir conversar com a gente. Se você sabe de alguém que quer participar, nós estamos com uma expectativa muito grande do mover de Deus naquele lugar. Nós estamos orando, estamos colocando vida de jovens e adolescentes da nossa igreja e de fora em oração. Então, se você conhece alguém que quer participar, que tem esse desejo de participar, venha conversar com a gente. Hoje ainda dá tempo da gente encaixar, mas não dá mais tempo para segurar. Então, vai lá, né? Tanner, o que vai ter nesse acampamento, Tanner? Muita energia, muita brincadeira, muita sujeira. Quem espera que não vai se sujar, vai se sujar. Então nós vamos estar soltando um vídeo essa semana, o Vitor já está preparando, do que você deve levar para o acampamento, que tipo de roupa, acessório, porque vai ter brincadeira, vai ter um louvor maravilhoso, vai ter, como o Guilherme já disse, o pastor José Maurício da Jocum, uma palavra imensa, vai ter separação em grupos, ou seja, vai ser um momento para você, jovem, adolescente, não apenas curtir, brincar, se divertir, mas é lógico, imergir mesmo na profundidade da palavra de Deus. Então levem roupa para se sujar. Você adolescente, você jovem, pai e mãe, esperem que no domingo vai chegar roupa encardida, vai chegar roupa suja, fedendo, mas é tudo porque nós queremos, é lógico, deixar essa molecada o mais feliz possível, beleza? Pode passar o próximo, aí, Tanner. O Tanner é o garoto propaganda do Yakisoba, gente, ele vai fazer. Gente, quem é que comprou o Yakisoba da última vez? Todo mundo que comprou chegou e falou pra gente, pô, quando vai ter de novo? A gente quer de novo Yakisoba. E como foi muito corrido, foi tudo de última hora, conseguimos avisar na igreja e vendeu muito. Vendeu muito, muito, muito. Então você que não comprou da última vez, você que não teve oportunidade, às vezes foi comprar aqui à noite e já tinha se esgotado, você tem a oportunidade essa noite de comprar com a gente até quarta-feira. Até quarta-feira nós vamos estar vendendo mais Yakisoba. Então se você não comprou, venha, procura eu, procura o Guilherme, procura a Isabela, o Gabriel, os líderes dos jovens, a tia Bia, né, tia Bia, que vai fazer o nosso Yakisoba. Gente, é sensacional, é 1 quilo de Yakisoba, pelo amor de Deus, o negócio dá para alimentar uma família, se quiser, durante o almoço. E seguinte, a retirada vai ser no sábado, a partir das 11 horas da manhã, como foi feito da última vez. Valor R$20, então você que não comprou, eu quero comprar, como faz? Procura a gente vai falar para você, vai passar o valor, vai passar o papel, quer dizer, o valor já tá ali já, né? Mas vou passar o papelzinho para vocês. E você que comprou e gostou, compra de novo, pô. Ajuda nós aí a bancar esse acampamento, porque a gente quer proporcionar o melhor conforto para essa molecada, beleza? Inclusive, falando das promoções, gente, se vocês souberem de algum jovem, adolescente, que não tem condições de pagar o acampamento, nós vamos pagar, entendeu? Não tem problema nenhum com relação ao valor, entendeu? O que nós queremos é abençoar jovens e adolescentes através desse evento. Então, se você sabe de alguém que não tem oportunidade de pagar nesse momento, converse com a gente pode pagar integral, parcial, se a pessoa quiser dar alguma coisa. Já temos jovens e adolescentes que nós vamos estar ajudando. Então, dinheiro não é o problema. A gente, dinheiro inclusive, é a solução. É a solução também. Mas o dinheiro não vai ser problema nesse acampamento, porque a gente está se esforçando para fazer promoções. Inclusive, a outra promoção, pode passar, é uma coisa, novidade na nossa igreja, gente. É o Festival de Food Truck da Imersão, que é o nosso Ministério de Jovens. Vai ser no dia 19, no mesmo dia da entrega do Yakisoba. Ou seja, você comprou o Yakisoba para almoçar, você vem jantar aqui na igreja, que nós vamos ter 2 food trucks aqui no nosso estacionamento. É o sábado mais abençoado, né? Sábado vai ser de sustância, então prepara o estômago, porque nós vamos ter 2 food trucks, o Cult Burger, que é um food truck de hambúrguer, e um food truck de churros. Então, assim, é o mesmo pessoal, quem pôde ir no Posto Globo, é o mesmo pessoal que estava ali no Posto Globo vendendo os lanches. A gente fez uma parceria com eles vão estar trazendo os alimentos e os jovens da igreja vão estar vendendo os refrigerantes para também ajudar no acampamento. Então, vai ser uma bênção, a gente conta com vocês, a gente vai estar divulgando nas redes sociais, para a cidade também. É uma oportunidade, nós trazemos pessoas de fora para conhecer a nossa igreja também, vamos ter um som ao vivo. Então, participe, nos ajude a divulgar, você jovem, adolescente. A partir de hoje a gente já vai estar jogando nas redes sociais, então compartilhe, vai lá dar uma curtida
para que a gente possa ter esse evento aí antes do acampamento. Beleza, galera? Os avisos são esses. Faça sua inscrição. Você que já fez sua inscrição, até o próximo final de semana, por gentileza, acertar a inscrição, se possível. A gente já mandou fazer as camisetas. E é isso aí. Beleza, Tânia? Beleza. Deus abençoe. Valeu. É uma beleza a gente poder participar, ver o povo de Deus também participando, né? Eu fiquei meio preocupado quando o Tânia estava dando um aviso do yakisoba, que ele falou, você que não comprou, pode comprar. Quer dizer, eu fiquei, será que nós não podemos também? Ainda bem que ele deu a cancha depois, né? Depois falou, compra também, né? Eu pensei que não fosse poder comprar, né? Ia ficar sem o yakisoba da Bia? Não dá, né, Bia? Então, gente, vale a pena o yakisoba, pelo menos eu posso garantir que vale a pena, né? Vale a pena você comprar. Então, nós vamos ter nosso momento agora de dedicação a Deus, de consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você tem a oportunidade de fazer seu dízimo, sua oferta ao altar do Senhor nosso Deus. Queremos deixar você, visitante, muito à vontade, né? O dízimo, a oferta, é dever do cristão estar trazendo a Deus, estar consagrando a Deus seu dízimo e a sua oferta. Se você quiser cooperar, esteja à vontade, aí no seu banco, aí na frente, no encosto do banco da frente, tem um envelope aí, você pode fazer a sua contribuição, esteja plenamente à vontade. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido Deus da nossa provisão. O Senhor tem nos concedido a alegria, ó Pai, de podermos estar consagrando a Ti, trazendo a Ti, ó Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, porque o Senhor tem nos abençoado, e por isso nós, em reconhecimento, trazemos diante do Senhor aquilo que é Teu, ó Pai. E pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, e abençoar aquela pessoa também que quer contribuir, mas não tem oportunidade, ó Deus, mas pedimos que Tu esteja provendo para Senhor, para ela, um serviço, a condição para que ela possa estar contribuindo para o louvor, a honra e a glória do Teu santo nome, e também para o crescimento do Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer com alegria, amém? Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim,
Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Chamamos os nossos ministradores de crianças, aqueles que estão cuidando das crianças nossas durante um culto especial para elas, que venham à frente as crianças de 3 a 8 anos, para que você possa ter o seu momento especial de adoração ao Senhor nosso Deus. Os facilitadores, por favor, venham à frente, as crianças de 3 a 8 anos, para o seu culto de louvor, adoração ao Senhor nosso Deus. Cadê as nossas crianças? Mais uma ali. Que bom. Vamos pedir a Isabelle que ore. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Pai, por podermos estar aqui na sua presença para te adorar. Que o Senhor possa estar, Pai, falando conosco, que não possamos sair daqui, Pai, como entramos, mas possamos sair transformados. E seja abençoando as crianças, Pai, que elas possam aprender a sua palavra. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Continuamos louvando ao Senhor. Irmãos, quantos tiveram uma semana abençoada? Levanta a mão, diga amém. E quantos tiveram uma semana com bastante lutas e dificuldades? Amém? E em todos esses momentos que nós passamos, o Senhor esteve conosco, amém? Então, por que a gente não pode abrir a nossa boca bem alto, a nossa voz, e declarar: eu te bendirei, ó Senhor, em todo o tempo, nas bênçãos, nas provações, nas lutas, nas alegrias. Vamos cantar isso de novo? Mas vamos cantar isso com uma verdade na nossa vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz Romanos 8:28. E nós temos que ter a certeza dessa palavra. Não importa se o tempo é bom ou se o tempo é mau, mas em todo o tempo o Senhor está conosco. E em todo o tempo nós vamos louvar o nome dEle, amém? Então vamos cantar isso mesmo como uma verdade. Mais uma vez, nós vamos repetir essa canção. E nós vamos tomar posse disso: eu te bendirei, Senhor. Não importa o momento que eu estou passando agora, não importa o que eu vou passar, não importa o que eu passei, o que importa, Senhor, é que eu vou te bendizer em todo o tempo, amém? Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, Eu te bendirei, Senhor. pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas
glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém. Aleluia. Em todo tempo, meu querido, em todo tempo nós temos que bendizer o nome santo do Senhor. Ele é a maior preciosidade, Ele é o maior tesouro que a gente pode ter na vida. Nenhuma bênção, nenhum milagre, nada se compara com a presença dEle viva em nós. Que esse seja o desejo do seu coração, o desejo da presença do Senhor, o desejo do envolver, do manifestar dEle na sua vida. Mais do que qualquer tesouro, poder, riqueza, mais do que qualquer coisa, que Ele seja o seu bem maior. Que você possa declarar isso mesmo: eu te quero, Senhor, eu te quero mais que tudo, mais que tudo. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti.
tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Quantos que estão aqui têm essa certeza de que não pode mais viver longe da presença do Senhor, longe do seu amor? Nós queremos estar cada vez mais perto, Pai, mais perto de Ti, Jesus. Não apenas de palavras, Senhor, mas com o nosso coração totalmente rendido a Ti, Pai. Com o nosso coração desejando isso cada dia mais e mais. Quando declaramos que Tu és o nosso bem maior, Tu és o nosso tesouro, que não queremos possuir nada além de Ti, Pai. Ah, Senhor, eu quero que isso seja verdade na minha vida, na vida das pessoas desta igreja, de cada um que está aqui, Pai. Isso pode ser uma realidade, Senhor, declarar a todo instante: Tu és o bem maior. Não queremos nada mais além de Ti, da Sua presença, Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da
Queridos irmãos, é realmente uma alegria muito grande saber que junto a Deus nós podemos ser renovados, junto a Deus nós podemos ser abençoados, e junto a Deus nós somos. Isso que nós precisamos gravar na nossa mente. Junto a Deus nós somos. Sem Deus nós não somos ninguém. Sem Deus nós não existimos, não movemos e não somos ninguém mesmo. E eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 24. Esse texto tem por título o chamamento de Gideão. Juízes 6, de 11 a 24. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás o midianita como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que tu és Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha de perante ti. Respondeu-lhe: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto, o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: tome a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é a paz. Ainda até hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abiesrita. Queridos, eu gostaria de estar pensando com você hoje, nesta noite, sobre a defesa contra o desânimo. Como essa palavrinha tem marcado a vida do cristão, né? Como realmente essa palavra tem sido algo assim, parece constante na vida do cristão: o desânimo, a falta de ânimo para continuar, a falta de ânimo para viver, a falta de ânimo para até, quem sabe, sorrir. E nós estávamos lendo alguma coisa esses dias atrás e o evangelista Billy Graham, no ano de 1954, em Londres, ele disse o seguinte: Deus nunca usa um cristão desanimado. Deus nunca usa um cristão desanimado. E sempre que nós vemos Deus convocando alguém
para o seu trabalho, convocando alguém para fazer a obra dele, nós vemos que Deus pega justamente aquelas pessoas que estão fazendo alguma coisa. Nós vemos, por exemplo, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. Moisés estava cuidando das ovelhas, e Deus o chamou para estar libertando o povo de Israel. E aqui nós vemos o exemplo de Gideão, que estava sentado, malhando trigo, escondendo-se num desânimo total, porque os midianitas provavelmente viriam roubar aquilo que eles haviam semeado, aquilo que eles haviam plantado. Mas aí Deus quer realmente mostrar para nós algumas coisas com essa atitude do Gideão. Primeira coisa que Deus quer mostrar, que Deus quer mudar nossas atitudes. A pessoa desanimada, Deus quer mudar as suas atitudes. E como nós percebemos isso, nós vemos que Deus precisava mudar Gideão da forma que ele estava, desanimado. Nós vemos que ele conversa com Deus, mas ele diz: não tem esperança, não tem sentido, cadê a atuação do Senhor? Onde o Senhor está? O Senhor fez tantos portentos no Egito e agora nós estamos aqui sem nada. Não sabemos o que vai acontecer conosco, estamos prontos para ser roubados. E o desânimo era total realmente na vida de Gideão. E eu creio que quando o Senhor disse para ele: o Senhor é contigo, homem forte, homem valente, ele com certeza procurou do lado: quem será? É comigo que ele está falando ou é com outro? O desânimo era tal que ele falou, mas não queria receber a própria voz, a própria convocação de Deus para a sua vida. O desânimo era total. O medo dos midianitas frustrava a sua vida. O medo dos midianitas não deixava para ele um futuro. Ele não via realmente a situação de uma forma melhor, a não ser complicada. Nós encontramos uma outra pessoa também desanimada. Uma pessoa até que nós admiramos muito, que nós achamos, poxa, gostaria de ser como ele, o Elias. Elias, ele estava desanimado, tão desanimado que acabou tendo uma depressão, e nessa depressão ele quis morrer. Ele falou: melhor é morrer. Jezabel quer me matar, ele disse que vai fazer o mesmo que eu fiz com os profetas de Baal, e então melhor é morrer. Aí ele vai, se esconde lá numa gruta, e Deus o chama lá naquela caverna e diz: vem aqui, vamos conversar. Ele diz: ah, Senhor, só eu sobrei de Israel, ninguém mais, Senhor, só eu, Senhor, fiquei só eu. Ele olhava muito para si e se esquecia de olhar para Deus, desanimado, desiludido, decepcionado, entristecido. Será que nós temos mais alguém na Bíblia que nós podemos ver que estava desanimado ou entristecido com a situação? Que tal os 2 discípulos a caminho de Emaús? Caminhavam desanimados, entristecidos, tão entristecidos, os seus olhos estavam tão ofuscados pela tristeza, pelo desânimo, que eles não reconheceram Jesus ao lado deles. E eles até dizem para Jesus: porventura tu és o único aqui que não sabe o que aconteceu com Jesus? Era a nossa esperança, agora não temos mais essa esperança. O Senhor é o único aqui? Desânimo total. E quantas vezes você já esteve assim? Quem sabe talvez você esteja assim hoje à noite, desanimado, desiludido, decepcionado com pessoas e quem sabe até com Deus. Você desanimado porque achou que Deus fosse fazer o que você queria, mas Deus fez o que Ele quis e você te desanimou, você teve desalento na sua vida. Quem sabe você esteja pensando: puxa, o meu midianita vai chegar, ele vai roubar a minha paz, vai roubar o meu sossego, vai roubar a minha tranquilidade. Esse midianita é Satanás. Ele quer realmente tirar o seu descanso em Deus, e ele quer te desanimar. Lá em 1 Pedro 5,10 diz que o leão ruge ao nosso derredor, querendo nos devorar. Mas a palavra de Deus diz que é para a gente estar vigiando. Se você deixou de vigiar, então o desânimo vem. O desânimo realmente
bate na sua vida. E Deus precisa fazer algumas coisas, algumas mudanças na sua vida, para que realmente a tua atitude de desânimo seja tirada, que a tua atitude de desânimo seja realmente largada ao lado. Basta você confiar em Deus, basta você esperar em Deus, que Ele quer fazer de você uma pessoa animada, uma pessoa feliz. Há um texto da palavra de Deus lá em Neemias que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está desanimado, você não vai conseguir ver a alegria do Senhor por você. Você não vai conseguir ver o semblante de aprovação de Deus para a sua vida. Então olhe para o Senhor, tire essa nuvem dos teus olhos, se alegre no Senhor e o desânimo vai embora. A segunda coisa que esse texto nos fala é que Deus quer mudar a nossa autoimagem. O Senhor quer mudar, precisou mudar o próprio Gideão. Deus precisou trabalhar no interior deste homem. No versículo 16 ele diz o seguinte: tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás o medianita como se fosse um só homem. Deus quis mudar a autoimagem dele. Sai dessa imagem de coitadinho. Sai desta imagem negativa de si mesmo. Sai dessa imagem de autopiedade. Como se você realmente fosse que ia resolver todos os problemas da vida e de repente, você se sente o menor de todos os homens, o inferior de todos e não tem ânimo para viver. Deus quer mudar a autoimagem, Deus quer renovar a sua imagem. Deus quer fazer você enxergar realmente que Ele é capaz de transformar tudo. Nós vemos que do desânimo, ele foi para uma autoimagem negativa de si mesmo. E Deus realmente quer mudar isso. Deus quer transformar a sua vida numa vida feliz, numa vida que vá realmente se renovando a cada dia. E se nós pudermos olhar para nós mesmos com o olho da fé, estas imagens negativas que temos tido de nós, esta imagem de autopiedade, de comiseração, vai acabar na nossa vida, vai ser desfeita, porque nós contamos com alguém que pode fazer todas as coisas. Se Deus mudou o Gideão desanimado, dizendo: o Senhor é contigo, eu sou contigo, você vai ser o vitorioso. Ele diz: eu não vou mandar outro. Deus queria realmente mudar a imagem dele, e Deus quer mudar a tua imagem. Pare de estar olhando para si mesmo, dizendo: que coitadinho sou eu. Ah, Deus, não dá para ir para frente, não dá, Senhor, realmente é muito para mim. Lembre-se que o Senhor é quem te capacita, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te prepara para a batalha do dia a dia, o Senhor é a tua força, o Senhor renova as tuas forças como a da águia. E eu fico pensando que texto nós poderíamos usar para pensar como Deus quer mudar a nossa autoimagem. É interessante que em Atos capítulo 1, Jesus está ascendendo ao céu, está indo para o céu. E os discípulos ficam olhando para o céu, Jesus subindo, né? E talvez na cabeça deles estivesse lá: e agora? O que vai ser de nós? Jesus até agora foi maravilhoso, ele ressuscitou, veio aqui conosco, caminhou conosco, fez alguns milagres ainda depois da sua ressurreição, passou pela porta fechada, entrou aqui no nosso meio, comeu peixe conosco, né? E agora ele está indo embora. Por que eu tenho esta imagem? Penso assim, trago para você que logo a seguir nós vemos que dois anjos se colocam junto a esses homens. Assim como vocês viram ele ir para o céu, vocês vão ver ele retornar. Por que eles disseram isso? Porque o coração destes homens está dizendo: e agora? O que vai ser de nós, coitadinho de nós? Jesus foi retirado, mas Jesus havia feito uma promessa para eles. Atos 1:8. O que diz lá? Mas recebereis, vamos lá, gente,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Aonde? Jerusalém. Aonde? Na Judéia, Samaria e o mundo todo, os confins da terra. Veja como Deus quer mudar a imagem. Deus quer mudar aquele semblante triste. Os discípulos tinham até esquecido da promessa. Mas os anjos se colocam no lado e falam: olha, vocês estão vendo aquilo lá? Está indo, mas ele vai voltar. Ânimo, vamos para frente. Mude essa imagem negativa, vamos para frente. Deus quer fazer maravilhas através de suas vidas. Deus quer fazer maravilhas através da sua vida. Mas você precisa deixar Deus mudar essa imagem que você tem levado. Essa imagem que diz que eu não posso, eu não sei, não posso caminhar, não dá para viver assim. Realmente não dá se você continuar assim. Mas se você realmente deixar Deus, com o seu Santo Espírito, atuar na sua vida, a sua imagem vai mudar. Você vai ser uma outra pessoa. Aí vai se cumprir o que 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já eram, já passaram, não existe mais, e eis que se fizeram novas. Então o que Deus promete? Que se você realmente quiser, Ele muda essa autoimagem que você tem de você. Olhe para o espelho quando chegar em casa e diz: olha, o Espírito Santo está em mim. E Deus não quer que eu tenha essa imagem negativa que eu tenho de mim. Ele quer que eu tenha uma imagem positiva, porque o poder dele está no meu coração e vai transformar a sua vida. E agora nós vemos também a terceira lição, que é a resposta bíblica contra o desânimo e como nós podemos combatê-lo. E aqui eu quero pegar no texto de Efésios, capítulo 6, um texto que o Ministério de Intercessão usou muito aí nas nossas reuniões, né? O capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17. Diz o texto assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O texto continua, mas eu quero ter aqui. Queridos, o que esse texto está dizendo? Primeiro, que a nossa luta é contra alguém poderoso. Não é contra qualquer um. Está dizendo que no versículo 12, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o mas contra os principados, ou seja, aqueles que dominam, mas dominam o quê? A região do mal, o mundo tenebroso. E quem domina o mundo tenebroso é Satanás e seus anjos, Satanás e seus súditos. Então a nossa luta não é contra qualquer coisa fraca, não. É contra gente forte, é contra um ser que tem especialidade, são especialistas, melhor dizendo, são especialistas em arte de derrubar ser humano. São especialistas de levar gente com eles para o inferno. Então Paulo nos dá aqui o alerta dizendo que é para a gente estar firme, tomando a armadura que o Senhor nosso Deus nos dá. É interessante
que Deus realmente quer que você se revista do seu poder. Veja, o versículo 10 e 11 diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o verso 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Não é a sua armadura, não é a armadura de Saul, né, que não serviu para o Davi, porque não era de Davi. Então não é a outra armadura a não ser a de Deus, a única que serve em você. Por isso, Deus tem chamado você realmente para estar preparado para vencer o dia mau. Se você estiver revestido da armadura, com certeza absoluta, você vai vencer o dia mau. Você vai vencer as lutas da sua vida, você vai vencer as dificuldades, porque o Senhor caminha com você através das dificuldades e através das lutas. Ele te adestra para a vitória no meio da luta. Então vai em frente, realmente acreditando que Deus está com você, que Deus realmente está desafiando você a tomar toda a armadura dele para ser vencedor. Por isso, ninguém é convocado para a guerra se não estiver preparado. E nós estamos preparados. Nós já somos preparados, porque nós temos o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Nós contamos com o Espírito Santo. E não contamos só com o Espírito Santo, mas contamos com Jesus também, que diz que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E contamos com Deus, o Pai. Porque Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Deus continua trabalhando em nosso favor. Então não temos razão para ficarmos desanimados, não temos razões para decepcionarmos nas nossas lutas com as nossas dificuldades. Se nós realmente nos revestirmos da armadura que Deus tem nos dado. E observe uma coisa nesse texto, Paulo diz que o dia mau virá. O dia mau chegará. Não sei qual será o seu dia mau, não sei quando vai chegar, ou se já chegou, ou se você já passou por ele. Mas vai chegar. O dia da luta, o dia em que você vai ser desafiado na sua fé, na sua confiança em Deus, o dia que você vai ser desafiado a dizer para aí fora que você crê num Deus que tudo pode, quando tudo está dizendo que não, né? Aliás, tem um cântico que diz, né, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo está dizendo que não para você, meu querido, lembre-se, se você estiver com a armadura de Deus, não vai te derrubar. Você vai ter forças para poder continuar. Creia no que Deus realmente tem para você. Eu gostaria de trazer o exemplo de Neemias para nós aqui. Neemias, ele foi ameaçado por Tobias, por Sambalá, né, que estavam realmente ameaçando entrar lá e destruir a vida deles, destruir a muralha que eles estavam sendo construída. E o que o Neemias fez? Vamos continuar a nossa obra, mas uma mão nós trabalhamos, com a outra nós temos a espada. Eles estavam preparados para aquele momento, e é assim que Deus nos quer. Numa mão nós carregamos na Bíblia, ou carregamos no nosso coração, e com a outra nós vamos batalhando, porque Deus está conosco. Deus guerreia as nossas guerras, Ele não deixa a gente sozinho. Por isso, Deus realmente quer mudar o teu desânimo. Deus realmente quer mudar a tua vida. Deus quer mudar as tuas atitudes. Deus quer mudar a tua autoimagem, que é negativa, que é pessimista, que é derrotista. Deus quer mudar realmente a tua vida. E a Bíblia tem resposta para o teu desânimo. Ela realmente quer fazer grandes coisas através da atitude do Espírito Santo no seu coração. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés. A palavra de Deus é luz para os teus caminhos. Por isso você tem um caminho de luz, um caminho que não te tapeia, um caminho que não tem tropeço, porque você caminha com a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus é o nosso melhor psicólogo. Jesus é o nosso psiquiatra por excelência. Perdeu o emprego. Jesus é o nosso psiquiatra por excelência. Ele sonda o nosso coração. E eu fico pensando na atitude de um grande homem
e mais um servo do Senhor nosso Deus, que foi Davi. No Salmo 139, versículo 23, ele teve a coragem de dizer para Deus: Deus, sonda o meu coração, examina meus pensamentos, vê se há algum caminho mau aqui no meu coração, se alguma coisa não está de acordo com a tua vontade, mude a minha atitude. Queridos, Jesus realmente, Ele esquadrinha a tua alma, esquadrinha o teu pensamento, Ele detalhadamente trabalha na sua vida, não para te acusar, mas para te melhorar, para te abençoar, para fazer de você realmente um homem e uma mulher de Deus, que tem o prazer de viver na companhia do melhor amigo, Jesus Cristo, o melhor companheiro, o Salvador, o nosso intercessor, o nosso mediador. Que nós possamos realmente deixar Deus trabalhar na nossa vida. Ministério de intercessão, vem à frente, de intercessão, de louvor, vem à frente. E gostaria que quando nós formos cantar essa música, você possa estar pensando no que você vai cantar. Essa música nos desafia a valorizarmos a nós mesmos. Esta música nos desafia realmente a crer no Espírito Santo, que é o nosso intercessor, ao Espírito Santo, que é aquele que realmente haja em seu favor. E vamos ficar em pé, louvar o Senhor nosso Deus, e eu convido você, se você quiser vir à frente, renovar seus votos com Deus, para que Deus mude a sua autoimagem, para que Deus te fortaleça, te dê graça, te dê a unção do Espírito Santo. Enquanto nós cantamos essa música, você vem à frente também, receber uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua face com os Teus filhos no Teu altar, ó Deus. E rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja examinando cada coração, cada mente, Senhor. Esteja abençoando os Teus filhos que aqui estão, ó Deus, buscando um renovar no Senhor. Buscando, ó Deus, a mudança da autoimagem. Mudando, Deus, realmente o desânimo em ânimo, ó Pai. Que Teu Espírito esteja derramado em abundância sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus. E que haja uma renovação de mente, uma renovação de propósito, uma renovação de vida, ó Deus. E que Teus filhos, ao saírem de hoje daqui, Senhor, saírem abençoadíssimos pelo Senhor, renovados na Tua graça, renovados no Teu poder, ó Deus, para testemunhar de que Tu és o Deus que realmente tem prazer em abençoar aquele que nele confia, Pai. Rogamos que também Tu abençoe a Tua igreja, que a Tua igreja seja renovada no Espírito Santo, que a Tua igreja seja abençoada pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, e que nós possamos realmente ali fora, ó Deus, dizer para este público que nós temos a imagem do nosso Redentor, o nosso Salvador, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a unção do Espírito Santo esteja sempre te renovando hoje e sempre. Amém e amém. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você.